Muito bom dia. Começar por agradecer o convite que fizeram à Câmara Municipal de Évora. Obviamente não podíamos deixar de aqui estar. Dizer que cabe-me a responsabilidade árdua de representar o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Évora, o Dr. Alexandre Varela. Tentarei fazê-lo da melhor forma possível. E sem mais demoras, vamos então à apresentação. Ok. Então, eu devo começar por dizer que nós temos o nosso PMUS em elaboração e, portanto, eu vou aqui referir, de certa forma, se permitem colocar isto desta forma, um conjunto de desejos do wishlist, uma wishlist daquilo que seria o que nós entendemos necessário acautelar para gerar melhor qualidade no território e oferecer às pessoas aquilo que é a cidade do futuro, pelo menos de acordo com aquilo que nós temos conhecimento nos dias que correm. A primeira pergunta que nos temos que fazer é como nos movemos. Se estamos a falar do assunto de mobilidade, então temos que primeiro perceber qual é o verdadeiro estado da arte. O Concelho de Évora tem volta de 54 mil habitantes. A cidade, 42 mil. O centro histórico, desses 42 mil, residentes do centro histórico são cerca de 4.300. E, portanto, se nós olharmos para a taxa de motorização por utilização de veículo particular em deslocações cotidianas na cidade de Évora, ela é de 80%. Isto numa cidade que tem uma oferta de rede de transportes públicos, com uma cobertura do território que se entende ser suficiente para a procura, não obstante a necessidade de termos que sempre fazer adequações. Numa cidade que praticamente é plana e, portanto, em teoria, seria ótima para a utilização da bicicleta. E, portanto, nós fizemos uma contagem de veículos no acesso ao centro histórico, Património Mundial da Humanidade, e nessa contagem verificámos a entrada de 15 mil carros das 8 da manhã às 8 da noite. Eu devo-vos dizer que no interior do centro histórico os lugares de estacionamento disponíveis são cerca de 2.130 lugares, on-street, via pública, dos quais 700 são para residentes e cerca de 1.150 é tarifado. O resto é para cargas e descargas, deficientes, entidades, lugares reservados. E, portanto, eu diria que temos aqui um enorme desafio. Podemos encará-lo como um problema, de certa forma é, claro, mas temos aqui um enorme desafio. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que nós temos que nos preocupar com questões como poluição atmosférica, produção de ruído, redução da atividade física, consumo excessivo de espaço público, aliás, já foi aqui bem referido, congestionamentos, perda de tempo para aquilo que mais nos interessa. Portanto, quem está numa fila de trânsito parado em Évora, imagine-se, não quer estar ali. Nós costumamos em brincadeiras dizer são os 5 minutos de ponta. Já não são 5 minutos de ponta, já é um pouco mais. Vai-se acrescentando 5 em 5 minutos. E isto, obviamente, tem uma potenciação também, em teoria, de acidentes rodoviários. Quanto mais carros andam a circular, em teoria, a probabilidade de acidentes rodoviários acontecerem é maior. E também, por outro lado, temos um problema que tem a ver com as questões de biodiversidade. E, portanto, há aqui uma perda de biodiversidade, há uma fragmentação e uma redução de biodiversidade. E, portanto, poderia aqui acrescentar nesta panela um conjunto de outros ingredientes, mas o resultado prático disto, e também já aqui foi abordado, é que há uma repercussão direta sobre o ambiente e a nossa saúde física e mental. E aqui, se me permitem, vou só acrescentar aquilo que é o nosso dia-a-dia, correria do dia-a-dia, com carros ou sem carros. Nós estamos com um aceleramento que todos nos quiseram dizer que a tecnologia vinha resolver e, por afinal, a tecnologia só nos foi
empurrar cada vez mais para a frente, corre. Portanto, há aqui, para além de todas as matérias que nós temos que abordar e que temos que encontrar soluções, nós temos que também aprender a desacelerar e a tirar partido daquilo que a tecnologia nos dá. E, portanto, a próxima pergunta que nos temos que fazer é que cidade queremos. Se é a cidade do automóvel, aquela que temos vindo a conhecer até aos dias de hoje, ou é a cidade das pessoas? É a cidade da carbonização ou é a cidade neutra em carbono, ou tendencialmente neutra em carbono? Eu quero acreditar que apontaremos para a cidade das pessoas e tendencialmente neutra em carbono. Mas aquilo que para mim e para outros pode parecer óbvio, para muitos outros se calhar não é. E portanto, nós temos que recuperar a cidade para as pessoas, mas temos que saber como fazer. E as pessoas têm que estar incluídas no processo. Os cidadãos têm que estar incluídos no processo. Porque isto é trabalhar a qualidade de vida. Porque trabalhar a mobilidade urbana é trabalhar a qualidade de vida. E é por isso que o foco que nós temos com o Plano de Mobilidade Urbana Sustentável é exatamente este, que está em desenvolvimento, é exatamente este, é recuperar a cidade para as pessoas. Mas para recuperar a cidade para as pessoas, ou seja, deixem-me aqui acrescentar, o que nós queremos verdadeiramente é encontrar aqui uma proposta conceptual de cidade humanizada, dito isto por outras palavras. Mas isto de recuperar a cidade para as pessoas, podemos pensar, mas cada um de nós certamente terá a sua ideia de cidade. Existem, a meu ver, tantas cidades dentro da nossa cidade, tantas quantas pessoas que nela se movem. Existem tantas cidades no Porto como o número de pessoas que estão aqui dentro desta sala. Cada um de nós certamente conseguirá priorizar, ter mais atenção, ter mais foco, não querer saber determinadas situações e a pessoa que está ao vosso lado ter uma percepção semelhante ou completamente diferente. E, portanto, o que aqui interessa, para além de desenvolver o plano e de planear, é gerar consenso. Uma base mínima de entendimento. Porque é impossível chegarmos todos a um entendimento pleno. É muito difícil. Mas, pelo menos, ter uma base mínima de entendimento. E esse consenso é importante para ter com a população e com as entidades que estão no território e serviços. E, portanto, por isso é que isto é importante discutir e ter, ter apresentações e discussões públicas munir as pessoas do conhecimento, portanto, do desenvolvimento dos nossos planos e para que possam apropriar-se desse conhecimento e vir a nós com esse conhecimento e colocar-nos as questões, para podermos debater ao mesmo nível. É importante também gerar consenso com as forças políticas, porque planear sem esse consenso político é precário. E, portanto, é importante gerar esse entendimento. E é isso que nós em Évora estamos a querer fazer. E, portanto, para além das apresentações e discussões públicas que temos com a população, estamos também a querer fazê-lo em reunião pública de Câmara e com a Assembleia Municipal. O que queremos é gerar um plano que possamos seguir, porque senão planear de pouco ou nada serve. Se é só a 1 ou 2 anos, para um plano destes, 1 ou 2 anos, não serve, não é nada. E, portanto, é preciso consciencializar orientações estratégicas. O que é preciso fazer é planear a cidade. Este mapa que aqui está foi o ponto de partida. Foi o nosso ponto de partida para início dos trabalhos. Nós podemos ver aqui esta mancha a escuro, o escuro e o claro, não é? O preenchido e o vazio, em que conseguimos ali ver bem delimitado o centro histórico de Évora. Como podem ver, a mancha do centro histórico ainda representa um peso significativo na cidade. E, portanto, depois temos o conjunto dos bairros que desenvolvem à volta do centro histórico e que necessitam de com ele se relacionar. Porque o centro histórico acaba por ser, património mundial da humanidade, numa cidade como Évora, acaba por ser um ponto
fulcral, atrator, polarizador e, portanto, pensar isto de outra forma, dificilmente conseguiremos unificar a cidade. Mas a cidade não é só o centro histórico. A cidade é o todo. E, portanto, temos que aqui ter também conta, peso e medida, olhar e fazer a leitura sobre a cidade. E, portanto, começando com uma espécie de wish list do planeamento da nossa cidade, a cidade caminhável, que basicamente é aquilo que aqui nos trouxe. A cidade caminhável é a cidade que se quer da mobilidade universal, do andar a pé, enquanto modo primordial. Primeiro, ou seja, estamos aqui a inverter a pirâmide da mobilidade. Passá-lo para cima. Se nós olharmos para este mapa do Pomus de Évora, nós vemos que temos aqui a tal cidade dos 15, 20 minutos, as distâncias medidas em minutos, e se nós repararmos que isto de facto coloca em perspectiva a tal taxa de motorização que eu há pouco vos falei, nós temos ali no meio temos a Câmara Municipal, portanto há ali uma relação entre Câmara Municipal, estação de caminhonagem, estação ferroviária e depois temos aqueles pontinhos ali distribuídos, são aqui aqueles polos geradores de viagens. Há aqui uma grande área que se faz até 5, 10 minutos, 10, 15 minutos, 15, 20 minutos a pé. E, portanto, de facto, há aqui muito trabalho que tem que ser feito, porque se as distâncias são estas, tem que haver uma razão para elas não serem feitas. É óbvio que eu sei que o carro assume aqui uma preponderância e se possível, estacioná-lo mesmo à porta. É óbvio que sim, mas como também aqui já foi falado, nós estamos aqui numa alteração e uma mudança de paradigma. Agora, não podemos esperar que isso funcione por si. Há aqui um conjunto de ações que nós temos que desenvolver. E, portanto, se nos focarmos no centro histórico, e devo dizer que este centro histórico é completamente muralhado, aquela linha que aqui está de fora é a cerca nova, e depois no seu interior tem a cerca velha, portanto a zona mais antiga. E, portanto, se nós olharmos aqui para o centro histórico, na sua envolvência nós vemos um conjunto de parques de estacionamento periféricos. Portanto, a lógica seria, bom, estacionam na envolvente e dirigem-se para o interior do centro histórico a pé, e ao invés de fazer aquelas entradas de carros para os quais, em grande medida, não vai haver estacionamento. Nem é desejável haver estacionamento. E, portanto, hoje em dia existem 10 acessos, entradas e saídas, e a proposta que é apresentada é passar para 6. Portanto, 3 de entrada, 3 de saída, em que, quase de forma tangencial à cerca velha, os circuitos que ali estão marcados são aqueles que são abertos à utilização em geral, de forma unidirecional, e o restante espaço fica para ser trabalhado numa lógica de utilização mediante autorização, mediante tipologia de utilizador. Porque nós, ao libertarmos o espaço da procura e do estacionamento, que é aquilo que nós temos que assegurar, é ter espaço para trabalhar, porque se ele está preenchido com o automóvel, como também aqui já foi dito, aqueles tais 10 metros quadrados, são muitos 10 metros quadrados, portanto, nós ficamos sem espaço de manobra. E ao retirá-los de lá, nós temos espaço de manobra para devolver o espaço às pessoas e à fruição do espaço público. E, portanto, a lógica seria as outras portas passarem por entradas de acesso pedonal, e nós passamos a ter aqui uma possibilidade de olhar para o centro histórico de outra forma. Aqui, só para dar uma nota, que o que se passa é que nós costumamos falar, se me permitem dizer, de uma forma carinhosa, da zona da cerca velha como a gema do ovo. Aquela gema do ovo será certamente para um uso predominantemente pedonal. A zona que seguirá, que é aquela que vai até à cerca nova, vai ser uma zona de coexistência e de acesso condicionado, ou seja, o acesso é feito mediante um conjunto de regras. Não é aberto a todos. Tem que haver uma razão objetiva para poder aceder. E com isto o que nós fazemos é arranjar um modo para passar para fora e encontrar uma lógica também de implementação
da utilização do automóvel nos restantes espaços, nos restantes bairros. Porque, e também penso que aqui já foi abordado, que é a questão de olhar para estes bairros como unidades de vizinhança, como umas células que fazem parte de um todo, mas que não são permeáveis à partida ao conjunto, ou criam-se razões, motivos para deixarem de ser apetitosos para atravessamento. Porque é o que acontece muito, como a tal acontece no centro histórico. Muitos daqueles carros também entram no centro histórico, também vão fazer atravessamentos, em vez de andarem à volta da muralha. A mesma coisa acontece cá fora. E, portanto, a utilização do veículo automóvel no interior destes bairros são essencialmente residenciais, independentemente de terem algum comércio e serviços, claro. Eles estão permanentemente com carros em circulação. E o que nós temos que fazer é retirá-los de lá, se não têm verdadeiramente razão de lá ir. E, mais uma vez, o que estamos a fazer é libertar espaço para depois poder trabalhar, requalificar e devolver. Avanço. Aqui é, obviamente, já uma intenção que nós temos, que vamos promover agora no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, uma destas situações em que nós retiramos o doce daquele atravessamento. Deixa de fazer sentido. Portanto, teremos a possibilidade de fazer um dos sentidos e automaticamente estamos a fazer ali uma redução, permite-nos reorganizar o estacionamento e libertar, que é o objetivo, espaço para o peão. Porque o estacionamento agora, com dois sentidos, o que acontece é que o veículo ocupa o espaço do peão. E, portanto, nós não podemos deixar que isso aconteça só porque não se pensou que a utilização do automóvel seria desta forma tão massiva e que ocupava o espaço do peão. Portanto, temos que encontrar aqui soluções. Porventura, muitas delas não vão ser as ideais, mas nós temos que procurar ir no sentido de criar soluções para que as pessoas possam utilizar o espaço público. Caminhar é uma coisa básica. É elementar, é das primeiras conquistas. Isto é interessante, como é que nós, de repente, desaprendemos de uma coisa tão elementar. Aqueles primeiros passinhos que nós damos, quando nos largam o bebê, é das coisas mais gratificantes. Mas depois, ao longo da vida, isto... Enfim, há razões para isso, claro. Isto é conversa fácil. A cidade ciclável. A cidade ciclável, obviamente, com uma aposta, com esta libertação de espaço, tudo isto concorre para o mesmo. E, portanto, nós podemos pensar numa aposta estrutural na rede ciclável através de circuitos segregados ou partilhados, porque não vamos conseguir, obviamente, ter sempre circuitos segregados. Nós temos que perceber o que é possível fazer e, portanto, é preferível nós assumirmos que em alguns locais não vamos conseguir fazer segregado e então temos que adaptar o espaço público para que, se for partilhado, tem que ser feito em segurança. E aí já conseguimos fazer um percurso em que parte é segregada, parte é partilhada, tem que se conseguir assegurar as condições de circulação e segurança. Fazê-lo com eixos cicláveis urbanos para deslocações diárias, para trabalho, para lazer, para o que for, portanto, todos nós temos conhecedores das razões, mas também pensar em eixos cicláveis interurbanos e intermunicipais. Portanto, isto é por camadas. E, obviamente, associado, isto é o traçado da rede que está proposta, a nível do plano, que depois receberá ou é desejável que receba um sistema de bicicletas públicas. Obviamente que todos aqueles pontos que ali estão não são para serem... Não é para fazer tudo da mesma forma, isto é sempre feito ao longo de vários anos, são camadas sobre camadas, e, portanto, o desejável seria ter uma disponibilidade de utilização de bicicletas em diferentes pontos da cidade, para que realmente isto permita as pessoas terem a opção de utilizar a bicicleta. E eu posso utilizar a sua bicicleta, mas isto, e a forma como vai ser explorado, se é o município, se é entregue, isto é tudo matéria para ser vista a posteriori da elaboração do plano. Mas é importante ter o plano, por causa disso, exatamente. Que é para depois podermos olhar para ele, seja quem for,
seja o executivo do momento, seja o próximo, seja o chefe de divisão que lá está, seja o próximo que vem, pelo menos tem uma base de trabalho comum e consegue suportar as decisões que toma naquele entendimento que foi tido em relação àquele plano, porque aquele plano não foi feito por dar cá aquela palha. Teve um processo de discussão e de aprovação. E, portanto, ele tem que ser assumido, ou deve ser assumido. Mas também, obviamente, e não pode deixar de ser a cidade do transporte público. E aqui a cidade do transporte público, os transportes públicos, o que se quer é o quê? É que parte da cota modal do automóvel particular seja transferida para o transporte público. Mas para isto acontecer é preciso que o transporte público também ofereça condições para tal. E, portanto, nós aqui neste particular, quando o plano de mobilidade começou a desenvolvimento, nós não pudemos esperar para só avançar com o processo de concessão que temos dos transportes urbanos a quando do término do plano de mobilidade, portanto tivemos que avançar com ele, não poderia haver disrupção de serviço, e portanto nós avançámos com esse processo. E o que temos aqui agora é um outro desafio, que é, em função de sair do plano de mobilidade, nós temos que, na medida do possível, tentar adequar e adaptar às necessidades e àquilo que o plano vier a dizer. Portanto, temos mais esse desafio. Mas o que se quer aqui, obviamente, é que o transporte público funcione como uma política social verdadeira, com soluções amigas do ambiente e, portanto, é desejável que os transportes sejam cada vez mais verdes, amigos do ambiente, elétricos, hidrogénio, o que for. É isso que nós também estamos a apontar. Também com um suporte tecnológico que permita ao município, ao cidadão, poder utilizar o transporte público sem se preocupar com a compra de um bilhete ou pode não ter dinheiro físico, poder utilizar o telemóvel, poder saber onde é que o autocarro anda em tempo real, perceber quais é que são as deslocações e para onde é que tem que sair e o que é que tem que apanhar para ir para determinada deslocação. Tudo isso tem que estar disponível. Porque só assim é que nós vamos realmente cativar pessoas para a utilização do transporte público. E, obviamente, desejável também coisas tão simples como cativar parte de via para a utilização do transporte público, em detrimento da utilização do espaço para o veículo particular. Portanto, há primazia aos transportes públicos. E, portanto, o que se quer é realmente criar uma rede de circuitos privilegiados, geradora de interoperabilidade, que é muito importante, e de intermodalidade no sistema, que é a relação do transporte público com os outros modos de formas de mobilidade. Isso tem que estar integrado. E por isso, mais uma vez, aproveito para dizer, por isso é que é preciso planear. É exatamente por isso. E mesmo depois do plano feito, não fica por ali. Aquilo é a base de trabalho para depois fazer acontecer. Mas, como não poderia deixar de ser, e também já aqui foi dito, a cidade também é do veículo particular. O que está aqui em causa não é retirar por completo o veículo particular da cidade, e não vamos conseguir fazer isso nos próximos anos, isso não vai acontecer. Mas temos que arranjar aqui um ponto de equilíbrio, é racionalizar a utilização do veículo particular, é isso que está em causa. E isso não temos de ter medo de dizer que tem que acontecer obrigatoriamente à cabeça de uma forma, e também já aqui foi dito, portanto, é preciso retirar espaço ao automóvel, mas o automóvel vai continuar a ser utilizado. E, portanto, a cidade do veículo particular vai ter que também acontecer, e essa cidade do veículo particular, eu vou aqui, para além daquilo que é preciso ainda fazer relativamente à rede rodoviária, e dos troços que têm que ser complementados, exatamente para também retirar a circulação mais perto do centro histórico para fora, independentemente do dimensionamento das vias que tem que ser refeito, é preciso realmente ainda fazer infraestruturação. E, para além da questão de infraestruturação, também tem a questão do estacionamento, e essa questão do estacionamento tem que ser abordada também numa lógica integrada, que é, se nós vamos retirar veículos do interior do centro histórico, eles não vão desaparecer só por isso. E, portanto, a pressão que neste momento existe no interior do centro histórico vai passar para fora. Portanto, nós temos que ter medidas depois para acomodar essa pressão.
e, obviamente, que se não as tivermos previstas, dificilmente depois vamos conseguir enfrentar esse problema. E a cidade também do espaço público. A cidade do espaço público, que é para este espaço que nós procuramos, é para poder requalificá-lo, trabalhá-lo. Isto é já um projeto que foi entregue numa candidatura ao Aviso Acessibilidade 360, no seguimento dos trabalhos do Plano de Mobilidade, mas que deram também origem à realização do Plano de Promoção de Acessibilidades, e foi feita uma candidatura ao Acessibilidade 360. Vou passar rapidamente para outro projeto, também de ligação a uma porta do Centro Histórico até à Praça do Geraldo. A anterior era desta porta, ali embaixo, até à estação de rodoviária, e, portanto, o que nós estamos a querer fazer é dar primazia ao peão, conseguir assegurar que o trajeto de quem sai do autocarro consegue fazer o percurso de forma confortável até à praça principal da cidade. E, obviamente, que isto tem, mais uma vez referido, nós estamos mas é uma realidade e é preciso continuar a dizê-lo. A cidade tem que ser intermodal. E, portanto, o que aqui vos mostro é a planta síntese da proposta do PMUS de Évora. E, portanto, isto são as diferentes camadas que são trabalhadas. E o planear é isto mesmo, é poder prever estas diferentes camadas e prever como é que nós as vamos integrar. E isto é a planta final. Eu não vou, obviamente, perder tempo aqui, nem não vos vou fazer perder tempo a falar desta planta, mas é só para se perceber as diferentes camadas e os diferentes layers que estão aqui subjacentes. Portanto, é preciso assumir uma política de mobilidade, uma política urbana promotora de qualidade de vida. Nós vamos ter a discussão do dia 13 para a semana, curiosamente, é a segunda discussão da fase preliminar do plano, porque uma primeira não chegou, foi basicamente uma apresentação e as pessoas tomaram conhecimento daquilo que era o plano. Dia 13 vamos discutir com as pessoas e, portanto, vai ser já no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade. E permitem-me só um minuto para vos falar do vagar. A engenheira Paula já está a rir. Vou-vos ler um pequeno texto rapidamente e a seguir termino. O que é o vagar? Como vocês sabem, Évora é candidata a Capital Europeia da Cultura 2027. O conceito é o vagar. O conceito do programa Évora 2027 torna o termo alentejano vagar e reinterpreta-o como um desafio para a humanidade. Este modo de ser e estar tem muitas facetas, tais como coexistência, coevolução, a contenção, a criação e a construção, a lojura, tempo e espaço, memória e o coletivo, mas também resiliência e tensão. O vagar implica espaço para apreciar a passagem do próprio tempo. Implica coexistir e coevoluir com tudo aquilo que nos rodeia. Implica construir e criar com muito pouco e em silêncio. Implica fazer em conjunto. Implica encontrar o equilíbrio entre o passado e o futuro, com a memória enquanto mediadora. Mas implica também tensão entre o tradicional e o contemporâneo. O vagar alentejano é a consciência plena de que, enquanto humanos, estamos sempre em relação com o universo. Para isso, necessitamos de unir esforços e edificar parcerias sólidas, porque o futuro apenas pode ser construído em conjunto. E termino dizendo-vos que tenho certeza que nada disto se faz a andar de carro pela cidade.